Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceivo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nos confia dons e espera frutos. É este o ensinamento do Evangelho de hoje. Deus nos confia dons, graças, talentos, e espera que nós frutifiquemos. A parábola, ela se desenvolve dizendo que, e este início aqui é importante, que este homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5, a outro deu 2, ao terceiro deu 1, cada qual de acordo com a sua capacidade. Isto é, Deus é justo, Deus é bom, e Deus não nos exige o impossível e não espera de nós nada além das nossas capacidades. Ou melhor,
nada além daquilo para o qual Ele nos capacitou. Então Deus confia àquele a quem Ele deu um talento, Ele não deu 2, porque não seria um bem para ele. Ele poderia frutificar muito com aquele 1, como aquele que recebeu 2, ou aquele que recebeu 5. Pois bem, então diz aqui a palavra, que o que recebeu 5 produziu mais 5, o que recebeu 2 produziu mais 2, mas o terceiro servo, aquele a quem foi confiado um talento, diz que ele enterrou aquele talento e devolveu o mesmo talento que recebera. Interessante que nosso Senhor, representado aqui por este homem que viaja para o estrangeiro, nosso Senhor condena este servo, chamando de mau e preguiçoso, não obstante, ele não tenha perdido o talento. Ele não gastou o talento com coisas más. Ele simplesmente não fez nada. Repito, este foi condenado por nosso Senhor. Não porque ele perdeu o talento que lhe foi confiado. Não porque ele gastou o talento que lhe foi confiado com coisas más, com coisas pecaminosas. Mas porque ele não fez absolutamente nada. Às vezes nós temos a impressão que para o inferno vão aqueles que fazem coisas muito más, aqueles que fazem coisas erradas. Perdem-se aqueles que pecam. E nós vemos aqui que essa parábola nos ensina que para que nós nos percamos, não é necessário que nós cometamos pecados. Se nós não fizermos nada, isso já será um mal em si. Então não basta, para ir para o céu, não basta apenas não fazer coisas más. Mas nós precisamos entrar no coração de Cristo, fazer coisas boas, crescer na virtude, crescer na santidade, deixar que Cristo opere por meio de nós. Se isso não fizermos, nós nos perderemos e nos perderemos por toda a eternidade. Então, não apenas não fazer o mal, mas fazer o bem. Ora, diante disso, todos nós aqui devemos começar a nos perguntar, e eu? O que eu estou fazendo com os talentos que Deus me confiou desde o dia do meu batismo? Eu estou produzindo frutos? Eu estou progredindo? Isto é, Deus aqui promete que Ele cumulará com bens aqueles que se predispuserem a produzir. Aquele que tinha 5, ele produziu, ele plantou, e aqueles 5 produziram mais 5. Aquele que tinha 2, aqueles dons frutificaram em mais 2. Então, se nós pusermos os nossos dons a serviço da caridade, Deus multiplicará esses mesmos dons. Mas se nós, por medo, não foi essa a justificativa que o servo deu aqui no versículo 24, o servo que não produziu nada, se aproximou do dono dos talentos e faz primeiramente uma acusação velada, isto é, eu não sou santo porque os seus mandamentos são muito exigentes. Eu não sou santo porque o Senhor exige demais. Se o Senhor fosse menos exigente, até que eu seria melhor. Se os seus mandamentos não fossem tão radicais, eu até que poderia observá-los. É isto que ele está dizendo com outras palavras. O que é que ele diz? Ele se aproxima, versículo 24. Chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo. Quer dizer,
Ele é muito exigente. Ele é muito severo. Pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. É injusto, né? Ele colhe onde não plantou e recolhe onde não semeou. Quer dizer, ele não é justo. Ele é severo e ele é mau. Meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós deixaremos brotar no nosso coração, essa predisposição que existe em nós desde o primeiro pecado, isto é, de culpar Deus, de chamar Deus de severo, rigoroso, exigente. Não foi esta a mentira que o diabo colocou no nosso coração desde o primeiro pecado dos nossos pais? Deus, bondosamente, disse que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, do fruto do meio do jardim, eles não poderiam comer. Vem a serpente e diz, não é verdade não. No dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isto é, a serpente coloca essa desconfiança de Deus. Meus santos, em todo homem pecador, em todo homem ainda que não se purificou devidamente, e isso demora, isso leva, infelizmente, em muitos casos, um longo tempo, existe esta desconfiança. Bem que Deus poderia querer diferente. Bem que Deus poderia fazer com que isso não fosse pecado. Bem que Deus poderia fazer na minha vida coisas diferentes que Ele tem feito. Você tem a pretensão de achar o que seria melhor para você. E você começa a julgar Deus. Ora, julgar Deus é, no fim das contas, chamá-lo de injusto. É tomar para si a pretensão de quem acha que sabe o que é o melhor. Então você é Deus. E no fundo dizer que Ele bem que poderia ser melhor, né? Ele bem que poderia me conceder mais graças. Mas existe, meus santos. E isso é uma luta constante para você, com lágrimas nos olhos, em meio às suas dificuldades, você dizer, Deus é bom. Deus é justo e não apenas justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é paciente. E se Deus me deu isto que eu tenho recebido, é porque é o melhor para mim. E se Deus não me concedeu aquilo que eu tenho pedido, é porque ou não chegou o momento, ou não é para o meu bem. Então, Senhor, eu não te compreendo, porque a minha inteligência é tão curta, é tão estreita. Eu não tenho uma agudeza para alcançar a profundidade, a altura dos teus desígnios, mas tu és bom. Eu não quero duvidar da tua bondade. E reconheçamos, meus santos, existe no coração da grande maioria aqui. Eu nem sei se há alguém aqui que aqui e acolá não experimente esta tentação de dizer que Deus é severo demais, que Deus é exigente demais, que a palavra de Deus é muito dura. Isto é uma crítica velada a Deus. Foi isso o que o terceiro servo, mau e preguiçoso, disse a Deus. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Fiquei com medo. O medo é um péssimo conselheiro. O medo é um veneno espiritual. Isto é, você por medo de fracassar, por medo do que os outros podem dizer e podem criticar, por medo das exigências
do Evangelho, porque você não está confiando na graça, mas apenas nas suas próprias capacidades, que você pensa que de você mesmo recebeu, ou que você mesmo construiu, mas que foram colocadas por Deus no seu coração. Mas você, por medo então das exigências do Evangelho, você não dá o passo na fé. Você não se entrega mais profundamente. Você não ousa viver dependendo de Deus, debaixo do senhorio de Deus, obedecendo 100% os mandamentos de Deus, como aquilo que nós ontem meditávamos, sem selecionar o que você vai obedecer, mas dizendo: Senhor, eu confio, tu serás para mim suficiente, eu vou acolher todo o teu evangelho, eu vou abraçar toda a tua vontade, eu vou me colocar debaixo de todo o teu querer. Eu não quero ter a pretensão de selecionar o que eu penso ser melhor ou mais adequado para mim. Mas isso requer de você se despojar deste medo, que é um mau conselheiro, e se jogar na confiança. Jesus, eu confio em vós. São João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 18, ele diz, o amor expulsa todo medo. O amor de Deus expulsa todo medo de fazer a vontade de Deus, todo medo de apostar todas as fichas em Deus. Meus santos, uma verdade absoluta. Não somos melhores porque temos medo de confiar em Deus. Não somos mais santos porque nós damos um pouco a Deus, mas ficamos com pouco. Porque se não der certo com Deus, ficou um pouquinho para mim. Mas quando nós confiarmos, quando nós crermos profundamente na bondade de Deus e nas suas promessas, nós não teremos medo de dar tudo a Deus. Isto é, de apostar tudo o que temos, de empenhar todos os nossos dons e os nossos talentos. Por quê? Porque nós confiamos na sua misericórdia. Então vamos lá, pedir a Deus a graça dessa audácia no amor. Pedir ao Espírito Santo que venha, Ele que é o amor de Deus, e expulse todo medo, expulse todo temor, para que nós possamos produzir os dons que Deus nos deu, para que nós possamos progredir na santidade, na generosidade, no serviço, para que nós não tenhamos medo de ser mais de Deus, para que nós não fiquemos regulando aquilo que já temos a Deus oferecido. Não, eu já vou à missa tantas vezes na semana, eu já rezo. Mas a pergunta é, será que existe algo ainda na sua vida que não se abriu à graça? Será que existe ainda algo na sua vida que não floresceu, que não produziu frutos? É verdade que nesta árvore que é você, muitos galhos já estão produzindo frutos. Mas todos os galhos da sua vida já estão produzindo frutos? Ou existem áreas na sua vida, na sua alma, no seu coração, que você resolveu enterrar, não produzir, por medo de apostar as suas fichas em nosso Senhor? Que hoje, meus santos, iluminados por esta palavra, peçamos a Deus que retire do nosso coração todo medo, para que nós não ouçamos esta palavra, servo mau e preguiçoso, mas muito pelo contrário, que nós ouçamos esta bem-aventurada palavra: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.